Doc, infelizmente, Abaixou a e cabeça. pensei que o personagem era uma pessoa viva. Um grande número 5 foi escrito na parede. O cara percebeu que este era o quinto andar. Uma janela apareceu, informando-os de que haviam entrado na sala de recompensas. Von e Doc estavam subindo as escadas. A voz da garota com a gravata soou. A sala de premiação. Parece que não haverá um filme aqui. Uma mensagem apareceu que um personagem não pode levar mais de 2 itens. Eles viram uma sala com vários itens, alguns dos quais foram mantidos atrás de vidro. Jay pediu animadamente que olhassem para essas coisas. Parecia que todos os adereços para os filmes estavam em exibição aqui, e o Doc lembrou que os itens e prêmios que foram usados para filmar. No entanto, todos esses já estavam. Não pode ser chamado de adereço simples. Os heróis caminharam, olhando em volta. E o cara achou que os objetos aqui são cópias e não atingem o nível de relíquias estelares. Embora suas propriedades e classe ainda são muito boas. É por essas recompensas que vale a pena passar pela masmorra do cinema. Doc olhou para a espada dourada atrás do vidro e chamou todos para dar uma olhada. Uma janela apareceu com informações sobre o item. Mikazuki Freira réplica classe. Uma espada criada pelo artesão Sanjo na era Heian. O melhor dos 5 celestiais. Espadas da era Miramate. Uma característica distintiva é as luas crescentes gravadas ao longo da lâmina. Von pegou a arma em suas mãos. Olhou para ele com um sorriso e disse: "É legal, realmente. A lâmina está perfeitamente equilibrada. E o peso quase não é sentido." Doc atrás dela olhou para a espada com admiração. E notou que parece que alguém, finalmente, tem uma grande espada, uma notificação. Apareceu que o personagem de Von era grato a ele. A garota virou a cabeça para o cara e disse: "É uma pena que você não aguente mais." O cara se apoiou no vidro sob o qual o escudo estava e pediu a ela para pegar um item que combinaria com Sam. E ele pegaria algo para o tenente. Ele acabou de encontrar algo que uma mensagem apareceu com informações sobre o assunto. Escudo da réplica Hércules Classe A. Réplica do escudo usado por Hércules, que era quase um deus quando atingido. Um estrondo é ouvido que pode atordoar os inimigos. Doc pegou o escudo e ouviu um grito que não poderia ser retirado. Shai puxou o objeto pela alça, agarrando-o com as 2 mãos e cerrando os dentes. E o cara pensou que era o martelo do deus do trovão. O martelo estava em um pedestal de pedra e não se moveu. Uma janela apareceu com informações sobre o item. Mjolnir réplica. Classe A, uma réplica do martelo usado por Thor, o deus do trovão. Apesar do fato de ser apenas uma réplica, tem o poder do trovão. Apenas um digno pode levantá-lo. Gil se virou e olhou para seus camaradas. Doc, segurando um escudo na mão, observou que não apenas os escolhidos poderiam usá-lo,
A menina continuou a puxar e gritou: porque ela não é a escolhida. O menino caminhou até o martelo, colocando o boné. Doc e Tímido olharam para ele com surpresa em seus olhos. E o cara achou que era um gato fofo. Gil agarrou a alça com as mãos. Exalou e puxou. E a garota zangada gritou que era dela. Doc e Tímido abriram a boca de surpresa quando o menino foi capaz de levantar o martelo. A menina abriu a boca e não podia acreditar em seus olhos. Gil perguntou se ele poderia aguentar. O cara respondeu sim. Combina perfeitamente com ele. Jay se virou. Abriu a boca e cerrou os punhos. Quando ela viu uma espada e um martelo nas mãos de seus companheiros. A menina abaixou as mãos, dobrou as costas e disse: e ela não é justo. Vaughn perguntou ao cara o que ele levaria. Doc olhou para o lado pensativamente. Ele colocou luvas com os dedos cortados. Doc colocou as mãos nos bolsos da prova de balas. Colete, que ele estava usando, 3 notificações apareceram. Que sua resistência a danos foi aumentada em 10%. Sua habilidade. Inimigos foram melhorados. E seus movimentos se tornaram mais ágeis. Os heróis partiram depois que Doc disse: bem, vamos lá. E pensou consigo mesmo: claro que o terno não é o mais confortável. Mas é melhor do que nada. Uma janela apareceu com informações sobre o item. Reforço SUT réplica classe A. Um traje que protege a parte superior e inferior do tronco. Feito de materiais duráveis. O personagem principal ficou contra o fundo do céu noturno. Cabeça para baixo, Doc pensou em conhecer o regressor. O cara olhou para frente com cuidado. O pé do cara empurrado para fora do degrau. Os heróis subiram correndo as escadas. Jay perguntou se ele era um criminoso. Doc pediu a ela para não estragar. Talvez outra pessoa não tenha olhado. Mas ele pensou consigo mesmo que, infelizmente, o protagonista também não estava no 6º andar. Uma notificação apareceu que a constelação Esquema Secreto não gosta de spoilers. O Doc lembrou que, felizmente, eles facilmente passaram pelos filmes, permanecendo no 6º andar. E talvez porque eles eram suspenses de detetive. Os prêmios acabaram sendo bastante incomuns. Uma imagem de um livro vermelho com um olho na capa apareceu. Embaixo dela uma notificação apareceu. Que um livro de habilidades foi recebido. Observação legal. O cara subiu para o 7º andar e pensou: parece que eles logo conhecerão o personagem principal. E então ele pensou na recompensa que recebeu. É uma pena, claro, que a habilidade não é combate. Mas ainda será útil. Você pode descobrir a aproximação, características do personagem. Você pode o Acelo em Sam e o menino, a quem a descrição do personagem não se aplica. Doc arregalou os olhos de surpresa. Havia pôsteres cortados pendurados na parede. Os heróis correram ao longo da parede. Disse que parecia que não havia pôsteres inteiros.
E o cara entendeu que isso significava... June já estava na sala do chefe. Doc olhou para frente e pensou que ele esperava que todos os outros pôsteres fossem rasgados. E eles também pararam abruptamente. E cobriu os olhos com as mãos. Da luz brilhante caindo de cima. Uma notificação apareceu que o filme estava prestes a começar a ser exibido. Doc levantou o punho e olhou para frente com cuidado. E notou que o último permaneceu intocado. Os heróis desapareceram e o feixe diminuiu. Raios de sol estavam irrompendo do escuro. Céu tempestuoso, iluminando um mar tempestuoso. O vento levantou as folhas no ar. Doc começou a aparecer no novo filme. Ele inalou e pensou que era um cheiro salgado. O cara e Von estavam parados no convés do navio. Ele pensou que era o mar de novo. Um redemoinho formado na água. Os heróis olharam surpresos para o homem, que colocou a mão de lado e gritou para todos no chão. Os soldados levantaram suas armas e começaram a atirar. Doc se cobriu com o escudo. Balas atingiram os marinheiros, o sangue fluiu de suas feridas. As ondas bateram contra o lado do navio, em que conchas estavam voando. E alguém no navio gritou para que todos saíssem do navio. As balas voaram uma após a outra, destruindo-o. Fumaça negra subiu do navio. Os heróis sentaram no chão, cobrindo-se com o escudo. Doc olhou para fora e pensou que eles estavam com problemas. Não havia um único coreano que não conhecesse esse filme. De todos os pôsteres no chão, esse bastardo deixou o mais difícil. Von se levantou, apontou o dedo para frente e perguntou como eles poderiam ganhar aqui. Uma armada de navios estava navegando em direção ao navio. Eles estavam em muitos navios, navegaram em sua direção. Doc se virou, cerrou os dentes. Havia horror em seus olhos. Mas ele pensou que precisava manter a calma. Mesmo que eles estivessem em minoria, mas como o filme foi baseado em eventos históricos, havia esperança. Ele arregalou os olhos e olhou para frente. O cara virou a cabeça e pensou. O navio estava girando solitário no redemoinho. E Doc estava se perguntando por quê? Porque deve haver mais 12 navios ali. O cara correu até o marinheiro deitado no chão. Doc colocou a mão nas costas do homem e perguntou. Onde o comandante estava, ele perguntou novamente. O comandante, o cara gritou que ele estava falando sobre General Lee Sanshin. O jovem olhou com horror nos olhos. No marinheiro, que claramente não entendia de quem ele estava falando. Doc arregalou os olhos. Abaixou a cabeça e se perguntou realmente. O cara levantou a cabeça, virou e assumiu que o dono da cena mudou o enredo. Ele queria que eles ganhassem a batalha naval do jovem Ryan, sem a ajuda do comandante. Full Vigil olhou para o jovem, com esperança em seus olhos e atrás deles. Os marinheiros feridos espalhados em diferentes direções. Dor abaixou a cabeça e cerrou os dentes. Ele cerrou os punhos, olhou para cima e gritou. Lee
High alto. O capítulo começa com uma notificação aparecendo, afirmando que o efeito do atributo permite que o Akira, para lembrar as páginas que ela leu anteriormente, o cara lembra do momento em que vira para Jai-Hai, que abre a espada perguntando como o grande almirante poderia escolher um homem. Com enjoo, a garota, sem interesse, diz que não tem ideia e que algum tipo de ancestral dela era um almirante, pro qual o cara, em choque, pergunta se ela é descendente de Li Sanxin. O herói, sentado no chão de joelhos, grita o nome Li Hai no teto. Casa, caminhando ao longo do campo de batalha com um escudo na mão, em uniforme militar especial. Tenta encontrar alguém, pensando que, por volta dos 40 capítulos do romance, informações sobre Li Ji-hai, um almirante Li Sanxin, apareceu. Ele continua sua história e seus pensamentos. E entre aqueles que ainda estavam lendo os métodos de sobrevivência, um debate explodiu, se perguntando se o grande e Sanxin poderia ter escolhido uma encarnação, com base no princípio da relação de sangue. De repente, o cara prestou atenção em algo. Ele vê Hai sentada de joelhos, atrás do prédio, cobrindo a cabeça com as mãos. O cara pega a garota pelo ombro, perguntando se ela tá bem, ao que ela simplesmente reclama. O aviso diz que o mar da constelação, Deus da guerra, está preocupado com a encarnação de Li. Hai, Hao, com medo e com lágrimas nos olhos. Grita com o cara olhando para ele, que ela não pode e não vai por nada. Dakia está chocada. O aviso informa que o mar da constelação, Deus, está olhando com pena para a encarnação de Li Ji-hai. O cara percebe que a garota está falando com ele. Ele calmamente diz a ela para se levantar rapidamente. A notificação novamente diz que o mar, Deus da guerra, está encorajando a encarnação de Li Ji-hai. A garota senta encostado no chão, ao lado de sua espada, e diz que não quer, adicionando que Dexalos lidar com isso de alguma forma, eles mesmos, de aqui a parada calmamente atrás dela. Pergunta se ela pode ser um pouco paciente, ao qual ela pergunta novamente sobre ser paciente. E diz a ele, chamando-o de audácia, que ele não sabe de nada. O cara pensa consigo mesmo, concordando que ele gosta de falar assim. Mas eles não têm tempo para infantilidade. O cara se vira para a garota, dizendo que ele sabe que não é enjoo. De repente, a situação ao seu redor muda para escuro e assustador, e Doc John emocionalmente diz à garota que era o filme favorito de sua melhor amiga, ao qual ela fecha a boca em choque, com lágrimas nos olhos. A garota se lembra de estrangular, matando sua amiga, com lágrimas e ódio em seus olhos. Hai lentamente se vira para o herói, em choque, perguntando como ele sabe disso. Ao qual o cara pensa consigo mesmo que ele sabe não só isso, ele sabe tudo, bem na frente dela.
em torno da atmosfera de caos completo. O Akia fala sobre ela em seus pensamentos. Ela odeia ver injustiça. Para ela também não significa muito para ela. E parece que o almirante não tem razão para escolher tal pessoa. De repente, o aviso diz que a constelação do mar, Deus da guerra, se lembra de seu amigo íntimo, enquanto olha para a encarnação de Lai Hai. Lembrando um momento do passado, houve uma conversa entre um cara e uma garota, em que ele pergunta se ela é do ramo de Oxo, ao qual a garota responde que ela é do ramo jovem de. Em seus pensamentos, o cara começa a explicar que, na verdade, Ligi é autodescendente do Okeikai. Quem é o camarada do Sun durante a Guerra Emidin? Vemos um retrato de Liu Kaikai, o governador da província de Jaola, que morreu na batalha de Shushongryongyakyo. Diz que, junto com Li Sanpekado, ele foi capaz de vencer as batalhas de Tanyampou e Azando. E quando Li Sanxin foi encurralado, ele estava sozinho, um dos poucos que correu para o resgate. Mas não havia lenda suficiente sobre ele. E Okeikai não poderia se tornar uma constelação. O cara pensa na ação de escolher um descendente de um de seus amigos mais próximos, sugerindo que talvez esta seja uma escolha digna de um grande almirante. Os pensamentos do cara continuam que o almirante não podia. Apenas sente e observe o descendente de seu camarada matar seu melhor amigo e se transformar em um monstro. Quando de repente, contra o pano de fundo de uma garota, sentado em frente a Deokyang, em lágrimas, uma nova notificação se abre na frente dele, lendo que um novo cenário de prêmios foi aberto. Começar com informações sobre o cenário do prêmio. E aquele que se esforça para sobreviver, morrerá. E aquele que está pronto para morrer, viverá. O cara segurando um escudo em uma mão olha para o aviso na frente dele, em choque, pensando no estigma de Li Sun-shin. E percebendo que mesmo sem um contrato de patrocínio, você pode evitar que ganchos em cordas voam para cima. O cara, a atenção foi atraída por um soldado de armadura velha, gritando de surpresa com o aparecimento de ganchos. Vários navios cercam e jogou seus ganchos e cabos. No convés de outro, as vítimas do ataque gritando que eles estão avançando, sinalizando para detê-los. O Ocho, em pânico, sacode a garota pelos ombros, tentando trazê-la a si, grita que não há tempo para explicar nada, ordenando que ela se levantasse e, ao mesmo tempo, pergunta a ela que ela quer apenas morrer aqui, quando ela matou sua amiga para sobreviver. O cara diz a ela que não importa se ela fica ou foge, ela não será perdoada em nenhum caso. A menina olha para ele com os olhos caídos, de onde vêm correntes de lágrimas. O Akia continua a dizer a ela que se ela se levantar agora, continuando o pensamento mais tarde, homens de armadura vermelha e com katanas subir no convés do navio.
avançando sobre soldados em vestes azuis com bolinhas. O cara continua apontando para ele, Ganhou e Gilead, segurando uma espada e um martelo, dizendo a Hai que ela pode salvar algumas vidas. As armas dos soldados de armadura vermelha, em pé em uma fileira, atirar simultaneamente no alvo. O antagonista protege Hai das balas, com seu escudo fazendo caretas com o peso dos tiros. O cara se vira para a garota, ainda segurando o escudo, chamando o nome dela. A menina senta de joelhos, inclinando as mãos no chão com lágrimas nos olhos. Está em completa apatia. Yahi se lembra de como ela e sua amiga assistiram a um filme, compartilhando pipoca e rindo. As lágrimas da menina fluem para sua boca. Ela começa a dizer que ela é nojenta. A menina olha para frente, perguntando a alguém se ela tem o direito de viver. A Akia diz a ela, em seus pensamentos, que ela está certa, olhando para ela e tentando protegê-la de balas. Ele pensa que pode dizer o mesmo sobre si mesmo. O cara acrescenta que ele usa o conhecimento sobre o personagem para sobreviver, relembrando o momento em que Hai matou um homem, bem na frente de Woodiakia, e ele ganhou. O cara discute como suas ações diferem de Lee Ji-hai, que matou um personagem negativo sem hesitação, tentando lutar contra os guerreiros. Dakia grita que nenhum deles tem direito à vida. Mas desde que ela sobreviveu, então deixo assumir a responsabilidade por ela. Como ele e Gilead matam brutalmente seus rivais de armadura vermelha. O cara continua a dizer a Hai que ela pode viver, tentando expiar sua culpa ou apenas ser lixo, sentindo pena de si mesma. Hai olha o cara, ouvindo que o que está acontecendo agora é muito mais importante. A menina fechando os olhos e rangendo os dentes continua a ouvir o cara. O cara quer fazer uma pergunta. Ele olha para ela de forma intimidante, com o olho, perguntando se ela realmente só quer morrer aqui. O cara vai continuar a lutar. Hai gradualmente volta a si e percebe as palavras ditas pelo cara. Notificações indicam que a compreensão de Jokyu de Lee Jae, o personagem de Ten, melhorou, e o segundo estágio da habilidade única, e um leitor experiente, foi ativado. As mãos da menina cerradas em punhos começaram a tremer. Ele pensa que ela não quer morrer. A garota fica de pé, enxugando as lágrimas com a mão. E levando sua espada com ela, continua a chorar. O aviso diz que a constelação do mar, Deus, está reagindo à vontade da encarnação de Lihai. Alto contra o pano de fundo de Hai. Seus olhos manchados de lágrimas, agora expressando mais raiva do que tristeza e apatia. O cara pensa consigo mesmo que as constelações se comportam como bem entendem e nem sempre ajudam suas encarnações. Mesmo que eles peçam para fazê-lo, e a maioria deles não se importa muito se a encarnação sobrevive ou morre.
O cara fica dizendo isso? Nenhuma constelação faria isso. Um funil aparece ao mar profundamente na água. O Akashi diz que nem uma única constelação se afastará de sua encarnação, onde sua lenda tomou forma. A garota se levanta e abre sua espada de uma bainha contra o pano de fundo da luta de Dokia. Com um soldado de armadura vermelha, a espada da menina presa no chão. O aviso diz que o personagem de Lee Jia-hai recebeu estigma, a garota, tendo enfiado sua espada na lateral do navio. Começa a iluminar com energia vermelha. Uma notificação diz que Lee Hai, o personagem de Hai, ativou o estigma da frota fantasma. Akia olha para a garota com um sorriso, também matando seus oponentes, e pensa que Ujin Hayek ficará encantado, embora ele mesmo também esteja no preto. Então ele vai chegar a um acordo com isso, um redemoinho de uma onda do mar. Magicamente sobe ao topo. A garota olha para os guerreiros atacando-a. Em um instante, devido a algum tremor do navio, eles caem no mar, começa a se enfurecer, fazendo crateras e fazendo com que todos os navios balançassem ansiosamente. Jaquia diz que eles têm mais 12 navios restantes. Um redemoinho da água sobe para o céu, superando até mesmo navios em altura. O tornado da água ficou cada vez maior, beliscando os navios entre si, quebrando-os assim. Um navio de guerreiros blindados vermelhos passa pelo redemoinho. Jakio diz que mesmo que eles não possam vencer esta batalha, continuando o pensamento ainda mais, o navio conquistador também passa pelo turbilhão de água. O cara continua que mesmo que eles não ganhem, e se ele morrer aqui, ele não terá arrependimentos. De repente, uma bandeira azul fantasmagórica com a inscrição Comandante aparece da água. Perto dos navios restantes, um grande número de navios fantasmas aparece. Menino Gil, junto com Von, como os guerreiros com quem lutaram. Olhou em choque para os navios que apareceram. Jaquia também olha para o espetáculo, com um sorriso de choque, agradável, e energia voando ao redor dele. Lee Jia-hai se envolve em magia azul, escondendo os olhos de repente. Ela olha para frente com olhos manchados de lágrimas vermelhas, expressando raiva e dor de tudo o que aconteceu com ela. Almirante Lee Kai apareceu atrás dela na forma de um fantasma. A menina fica com a mão em uma espada, preso no meio. Ela puxa a espada do chão e levanta acima de si mesma, repetindo o A menina comandou o fogo e, ao mesmo tempo, todos os navios hostis começam a queimar com as bombas que os atingem. O Akia diz que é uma garota que nunca chora. Virar a maré da batalha. Contra o pano de fundo dessas palavras. Direto do céu, flechas de fogo voam rapidamente em direção aos navios inimigos. Os navios em frente à frota fantasmagórica, queimado no chão, explodindo de flechas.
A luz do poder pode ser vista através do navio fantasma, contra o pano de fundo dos navios inimigos queimados. O cara adiciona o nome da habilidade Frota Fantasma. E Rai olha para baixo, passando pelas faíscas de fogo. Dek Yan percebe que este é o estigma mais forte. A garota balança o guerreiro de armadura vermelha de um salto. O cara continua que este é um estigma que fará Li Jihai um grande almirante no futuro. O Akia pensa no momento em que a batalha começou. De repente, uma concha se inflama do canhão do navio fantasma. O navio fantasma lançou um incêndio, carregando carga com enorme força. Diretamente nos inimigos, ele atinge o navio inimigo diretamente, fazendo com que outros inimigos caiam na água. De sua força esmagadora, a explosão se espalha por todo o navio. Os guerreiros tentam escapar. Os guerreiros voam para longe do projétil. Inimigos caem na água. Doc diz que nem uma hora se passou desde que a batalha começou. O cara olha ao redor do campo de batalha de água com engolia um navio é esmagado em pedacinhos. Iroh está apoiado em sua espada, tentando recuperar o fôlego, prontamente engolindo ar em si mesmo. O aviso diz que o dono do palco está satisfeito com o final. Li Jihai acorda em um navio inimigo, com numerosos cadáveres de seus inimigos. No fundo do amanhecer emergente, notificações dizer que eles atingiram os créditos finais pela 4ª vez. E o elenco incluiu Kim Da, Kyung Yeon-hee venceu Lee Jae-hye e Lee Gil-jovem, acrescentando que recebem 500 moedas por participar das filmagens. Os navios fantasmas ao redor do principal lentamente começam a desaparecer, dando-lhe um vislumbre dos navios inimigos destruídos. Estende a mão de Jae-hye, enquanto ela descansa em sua espada. Olha para Jae alto com gentileza e diz que não foi fácil com o menino parado ao lado dela. A menina diz que parece estar ficando enjoada. Novamente, o Akia pensou com algum desprezo no rosto que sua técnica era muito forte. E ele não queria dar para junho. O cara recebe uma notificação de que o prêmio cenário foi concluído. Olhando mais longe, ele entusiasticamente pensa que agora receberá o estigma do mar, Deus da guerra, e talvez ele também consiga a frota fantasma. De repente, o olhar do Doc correu para frente. O cara olha e vê as notificações, onde diz que ele recebeu o C. Deus estima como recompensa por completar o cenário de prêmio. E ele recebeu a habilidade de Blade Song. O herói olha para a notificação em choque, pedindo a habilidade novamente, e pensa que Lee Jihai só pega no meio do romance. E é ainda mais útil do que a frota fantasma. Energia azul entra no cara. A energia entrou completamente. E, de Akia, em confusão, se pergunta se tudo deu certo. O cara pensa em como ele deu a ele tal estigma, dizendo a si mesmo que ele não pode acreditar
Ele percebe que agora suas chances de passar pelo oitavo andar aumentaram. Jackie está distante da equipe. Um diz a ele que eles parecem estar de volta.